Bom, uma boa noite a todos. Vamos dar início a mais um webinar Boa noite. promovido pelo... Temos aqui os nossos palestrantes da noite, Gideon Abel, Diamantino Teca. O tema de hoje é Diplomacia Corporativa no Comércio Internacional Africano. Quem oferece o tema é o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, IRICE, em parceria com o Progesa FIA, que é o nosso núcleo de estudos avançados, que tem cursos em inovação, sustentabilidade, direito digital. Muito obrigada pela sua audiência, onde quer que esteja, no trabalho, no trânsito. Antes da gente iniciar, eu vou me apresentar. Eu sou a Fabiane, faço parte do marketing da FIA. E se você caiu de paraquedas nesse link e não conhece a FIA, eu vou falar um pouco da fundação para você. Nós atuamos em 3 diferentes áreas. Na educação, somos reconhecidos internacionalmente como referência de ensino, mantemos intercâmbios e convênios com universidades dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia e das Américas. Temos curso de graduação em administração, pós-graduação, mestrado profissional em gestão de negócios, MBA, pós-MBA e um portfólio completo de educação executiva em EAD. Como consultores, nós já desenvolvemos mais de 8.000 projetos estratégicos que levaram conhecimento e inovação para pequenas, médias e grandes empresas das esferas pública, privada e do terceiro setor. Como pesquisadores, somos desenvolvedores das pesquisas Ranking do Varejo, Índice de Credibilidade da Black Friday, Empresas Mais em parceria com o Estadão e os lugares mais incríveis para se trabalhar em parceria com o UOL. Nós somos mais do que uma escola de negócios, nós somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, consultoria, pesquisa, e isso faz a diferença. Hoje a gente recebe o professor Gideon Chilumbo e Diamantino Teca. Eles falam com a gente por mais ou menos uns 40, 50 minutos, e depois disso, você pode deixar suas perguntas através do campo Q&A. Use esse campo para as suas perguntas, que ao final eu volto e faço a sua mediação com os palestrantes. Para o bate-papo no chat, deixe somente os seus comentários, tá bom? A professora Cláudia Galaverna está com a gente no chat. Ela vai disponibilizar o link do curso de Diplomacia e Empreendedorismo Corporativo, que inicia em abril de forma presencial e online. Quem tiver interessado, então, ela vai estar interagindo com vocês no chat. Bom, fala com a gente hoje o professor Gideon Chilumbo, angolano, professor de ensino superior em administração, executivo em comércio exterior, experiência com Vietnã, Alemanha, Estados Unidos, Singapura, Coreia do Sul, China, Paraguai e Uruguai pela empresa Easy Solution, consultor organizacional, intervenção empresarial no processo de reestruturação organizacional, planejamento estratégico e implementação, empresa Casa de Carles Violi, mestrado em educação, pós-graduação, especialização em docência no ensino superior, MBA em logística internacional. A seguir, o Diamantino Teca, angolano, ciências sociais, coach, liderança e inteligência corporativa, palestrante com o tema África e seus desafios e Angola no contexto atual, executivo do grupo VEG, SESC, IELS, MS, de Mato Grosso, acredito? SESI Solutions Network, onde teve como objetivo promover negócios entre o Brasil e o continente africano e negócios internacionais. Atuou para o grupo Arosfran SARS Angola, Grupo Mãe Mena, distribuidora de medicamentos e puericultura, e para o Grupo Agem multinacional espanhola. Atualmente em captação de investimento para países africanos, República Democrática do Congo e a República do Congo, Brazzaville, Moçambique e Angola. Professores, é com vocês. Eu retorno mais ou menos em 50 minutos, mas de qualquer maneira, o que precisarem, estamos aqui. Uma boa noite a todos, um bom evento. Olá, boa noite. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Gideon. Sejam bem-vindos a este encontro, este bate-papo. Eu sou angolano, como
como a Fabiane me apresentou, estudante e pesquisador também. Esse é um caminho que a gente vai continuando. Eu morei no Brasil desde 2013 e só o mês passado é que eu saí. Então, no horário do Brasil, no horário de Angola, daqui a 1 hora mais ou menos, eu completo o primeiro mês aqui em Angola. Então, estou acordando para essa nova realidade, que é a minha vida aqui no meu país. No Brasil, eu fui com o objetivo de estudar e as minhas pesquisas estão relacionadas às áreas de administração e logística internacional e a parte também de consultoria organizacional no comércio exterior. Para mim, é um grande prazer, é um prazer enorme poder partilhar esse espaço, poder bater esse papo e conversarmos aqui, refletir essas questões da logística internacional, principalmente se baseando no contexto africano, que é o meu país. Bom, falar do continente africano, falar do comércio internacional dentro do continente africano é um desafio enorme, tendo em conta a gigantesca forma, o tamanho gigantesco do continente, e principalmente porque estamos falando de 50 países, 55 países heterogêneos e com uma grande complexidade. Então, considerando esta ampla multiplicidade do texto, eu estou sugerindo aqui um pequeno recorte na nossa conversa e olharmos especificamente focados nos países da SADC, que não é o único bloco econômico em África, existem vários. Nós temos a CAO, a Comunidade da África Oriental, temos a OEMOA, onde tem vários países como Burundi, Quênia, Benin, Burkina Faso, Costa de Marfim. Existem outras e vários outros blocos econômicos, mas um bloco econômico que chama a atenção para mim, e esse é muito parecido com o bloco econômico da América do Sul, que é o Mercosul. Aqui nós temos o MCO, o Comércio, o Mercado Comum da África Oriental e Austral. No Brasil, o Brasil faz parte do Mercosul, e este último bloco econômico que está apresentando, começa o MCO, ele também tem este tipo de convenção, que é também um mercado comum. Bom, e neste bloco econômico tem Burundi, Comores, República Democrática do Congo também, Zâmbia, Zimbábue e vários outros países. Parámetros que vou traçar, vamos fazer um pequeno mapeamento para ser mais digital, apresentar um GPS daquilo que vai ser a nossa reflexão nessa noite. Eu estou sugerindo aqui 3 momentos. O primeiro deles é fazer um pequeno panorama. A ideia deste panorama é olharmos para os conceitos iniciais de diplomacia, ou especificamente também a diplomacia corporativa. Então, no segundo momento, a gente vai fazer um olhar mais específico para o cenário do comércio internacional, especificamente nos Estados-membros da SADC. A questão, o desafio neste segundo momento será de olharmos praticamente sobre como está o comércio internacional no contexto da SADC. E no terceiro momento, aí eu vou pedir a intervenção do meu grande amigo, do meu parceiro, meu colega, que vai estar nos adiantando, vai estar trabalhando com a gente sobre o funcionamento da diplomacia corporativa nos Estados-membros da SADC. Então, nesse terceiro momento, a reflexão será sobre como é feita, como é estabelecida a questão da diplomacia corporativa ali entre os países da região da SADC. Então, vamos começar então por fazermos um pequeno olhar panorâmico sobre os conceitos iniciais da diplomacia corporativa. Bom,
De uma forma geral, a diplomacia tem múltiplos significados. Se olharmos, por exemplo, um dicionário básico, o Brisbane, por exemplo, ela vai sugerir pelo menos 3 possibilidades para esse conceito. O primeiro deles, ela se refere à ciência das relações internacionais e de representação dos interesses de um Estado no outro. Ela também tem a ver com, no segundo momento, no segundo conceito, ela pode ser definida também como um conjunto de práticas de um grupo candidato é um Estado para intervir buscando o interesse de outro Estado. E o terceiro significado que a Presbirão vai sugerir para a gente, e esse é um pouco mais figurativo, ela tem a ver com a habilidade de conduzir as relações humanas, resolver conflitos interpessoais ou jurídicas de uma forma mais pacífica, polida, buscando sempre resguardar e convergir os interesses de ambas as partes. Trazendo aqui uma rápida ilustração, se você, assim como eu, é amante do cinema, você vai lembrar, por exemplo, em filmes de guerras que envolvem 2 países, geralmente nas reuniões entre ministros, as questões que se debatem é cuidado com as ações militares de um Estado, porque pode ferir as relações diplomáticas com o outro Estado. Então, é exatamente isso, as questões da diplomacia pública. Mas, voltando para a diplomacia corporativa, este significado não foge muito do escopo daquilo que é diplomacia corporativa. Ela, Vieira, por exemplo, estudante mestre em relações internacionais, ela vai sugerir a diplomacia corporativa como um conjunto de práticas que envolvem as relações de uma empresa com diversos atores com os quais ela interage. A gente, em liderança corporativa, em administração corporativa, a gente fala sobre os stakeholders, que são o conjunto de agentes internos e externos que estão interessados pelo funcionamento da empresa. Então, nós estamos falando de clientes, fornecedores, estamos falando de a comunidade em que a empresa está inserida, acionistas. Então, ou seja, assim como em diplomacia pública, o corpo diplomático na diplomacia pública busca caminhos para manter as boas relações com os países com os quais ela interage. Na diplomacia corporativa também ela tem esse escopo, ela obedece o mesmo escopo, onde se buscam interesses entre os stakeholders, né, e os interesses da empresa. Então, nesse sentido, pode-se dizer tranquilamente que a diplomacia corporativa vai ser uma evolução natural daquilo que é a diplomacia pública, daquilo que é a diplomacia estatal. E esse conceito de diplomacia, esse processo diplomático, esse conceito da diplomacia virado para tanto para a diplomacia pública como para a diplomacia corporativa, ela também são aplicados naturalmente para os contextos dos países da SADC. Para isso, eu sugiro um pequeno olhar, já no segundo momento, né, sobre o cenário econômico e comercial do comércio internacional dos países da SADC. Bom, o termo SADC é um acróstico, né, ou seja, é a abreviação da frase Southern Africa Development Community, então, que em português seria Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Esse bloco foi estabelecido em 1992 e está composto por 16 estados membros, então 16 países. Nós estamos falando entre os quais, obviamente, Angola. E abre parênteses, é uma das razões que escolhemos focar
nossa conversa nos países da SADC. Então, nós temos Angola, Botsuana, Comores, República do Congo, Madagascar e outros países, entre os quais a África do Sul, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue. Então, na sua missão, a SADC está estabelecida na missão tríplice, em 3 missões principais. Ela visa a integração regional, por meio da SADC, por meio dos países da região da África Austral. Então, seria a integração regional. No segundo momento, ela também visa a erradicação da pobreza na África Austral e a garantia da paz. Então, que é uma coisa muito interessante. Os blocos econômicos, alguns, ela visa, em tese, na busca de convergência entre estados para potencializar a economia dos estados, mas a gente vê aqui na SADC questões viradas para a questão social, objetivos virados para a questão social também. E ela usa, a SADC, usa critérios ou indicadores para avaliar o desenvolvimento dos estados, dos países. Nesse sentido, nós estamos falando primeiro dos indicadores econômicos. Então, dentro dos indicadores econômicos, a SADC avalia o PIB, que é o Produto Interno Bruto dos países, a receita fiscal, a inflação, o saldo fiscal dos países, a dívida pública e o comércio internacional. E com o comércio internacional falamos não somente de importação, mas também de exportação. Então, e por outra também ela visa, ela tem como critério de avaliação do desenvolvimento dos países da região pelos indicadores sociais. Então, e nesse critério dos indicadores sociais, nós estamos falando da expectativa de vida, estamos falando da taxa de prevalência da AIDS, o mercado de trabalho, como os países disponibilizam os empregos e a questão de gênero. E nas questões de gêneros ali, nós estamos especificamente sobre número de pessoas, mulheres no parlamento, o que é uma coisa muito interessante. Se nós pensamos que a África é um continente maioritariamente patriarcal, e aqui no bloco econômico da África Austral, da SADC, no caso, nós temos sendo avaliado as questões de cadeira no parlamento africano, dos países africanos, então, como um critério de avaliação de desenvolvimento. Bom, para sermos mais visual, eu vou sugerir um quadro onde nós podemos ver aqui um mapeamento do resumo do movimento econômico dos países da SADC. Então, aqui nós podemos ver aqui que, como nós dissemos, são 16 estados membros, 16 países que fazem parte dos países da SADC. As importações e exportações giram em torno de 185 bilhões e 243. Eu estou apresentando dados de 2018 e desde já peço perdão, não temos no site, não temos dados mais atualizados, mas esses dados já nos dão um norte para nos situarmos sobre o movimento da importação e exportação. Então, que, respectivamente, rondam em torno de mais de 185 a 191 bilhões de dólares. A dívida externa dos governos, a média dos países da SADC, ronda em torno dos 42,8%. A expectativa de vida nos países da SADC, ela tem uma média de 61 anos, ou seja, a esperança de vida vai até 61 anos, obviamente. E o serviço, as áreas econômicas do serviço, indústria e agricultura, elas representam, respectivamente, 59,4%,
20,3 e 20,2. Bom, essa aqui só temos noção sobre o movimento econômico dos estados brasileiros. Agora, vou me focar aqui nas questões das trocas comerciais. A SADC, ela interage com os países não somente dentro do seu bloco econômico, né? Mas ela interage também economicamente dentro do comércio internacional com os países do Pacífico, da Ásia do Pacífico. Então, 45%. Da União Europeia, ela interage em 27%, com o resto do mundo, 15%. E apenas 10% das exportações elas acontecem dentro dos países intra-SADC, ou seja, dentro dos países dentro da SADC. Já falando de importações, o mesmo acontece a SADC importa para a Ásia, ela importa também com a União Europeia 45% a 27%, ela importa o resto do mundo em 15% e o resto de África em 13%. Então, este aqui é um movimento resumido, né? Esse é o estado resumido do movimento econômico dos países da SADC. Então, a pergunta que eu deixo, no caso, antes de entrarmos para o terceiro ponto, daí eu vou pedir a intervenção do meu colega, o professor Diamantino. A questão que eu gostaria de levantar, refletir, por que nós fizemos esse panorama? Então, esse panorama sobre o movimento. Para dizer que, primeiro, para pensarmos e olharmos especificamente nos países da SADC, e também dizer que, assim como Angola, um dos países da SADC, os 16 estados são estados que é interessante, muito fértil e com muita receptividade para investimento, para negociação. Como foi visto, ela negocia não somente com países do Ocidente, mas como também com países do Oriente. E esta situação potencializa ainda mais a questão do engajamento da diplomacia corporativa para os países membros dessa lei. E para isso, eu estou dando uma pausa e vou passar a palavra para o meu colega, o professor Diamantino, para continuar falando para a diplomacia corporativa, como ela se dá nos países da SADC. Obrigado. Professor Diamantino, por favor. Bom, muito obrigado a todos por estarem presentes nesta palestra, na qual vamos abordar um bocadinho ou vamos falar sobre a diplomacia corporativa no comércio africano. Uma terceira fase em que a gente pretende falar é sobre o engajamento da diplomacia corporativa nos países membros da SADC. Bom, antes de continuar a abordar especificamente sobre o engajamento da diplomacia, alguns fatores em que a gente, na realidade, leva muito em conta. Bom, a SADC, para muitos poderem entender, é o bloco econômico mais influente da África, que é a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. E é bastante, e é importante que a gente entenda isto, porque isso envolve trabalhar como a própria África, não é? Assim por diante. Bem, dando sequência à fala do Gideon, na qual ele está falando, nós podemos começar, primeiramente, bom, falando sobre o engajamento dos países membros da diplomacia corporativa.
antes de falarmos para as considerações finais, eu gostaria de retomar um pouco na fala do Gideão, que de uma forma sucinta, ele definiu para nós um perfil geral econômico e nos países da SADC. E eu vou complementar apenas olhando para as questões mais sociais, como a expectativa de vida e o mercado do trabalho. Bom, a expectativa de vida, embora a esperança de vida tenha melhorado nos últimos 10 anos, dentro do próprio continente africano, em todos os estados que são membros da SADC, exceto na África do Sul, existem variações significativas na região. Por exemplo, nas Ilhas Maurícias, nas Ilhas Seychelles, continuam a ter a esperança de vida mais elevada da África, não é? Com até os 73 anos de idade. E a mais baixa se encontra ainda no Lesoto, com apenas 46 anos de idade, não é? Aponta já para uma média de 61 anos de vida. E, como foi mencionado pelo Gideão, onde ele abordou sobre o mercado de trabalho, o bloco econômico da SADC, que é da SADC, pode-se entender que, assim como um bloco visa a constituição do empoderamento dos Estados-membros, isso passa também pela criação de novos empregos nas sociedades entre a SADC. E, nesse sentido, a percentagem mais baixa da população em idade ativa se encontra nas Ilhas Maurícias, África do Sul e a Namíbia. Já em mais altas podem ser verificadas na Tanzânia, onde a força de trabalho, tanto para o gênero masculino bem como feminino, varia entre 86% a 93%, diferente, ou há uma diferença abismal em relação a outros países. Agora, e falando mais especificamente sobre o engajamento da diplomacia corporativa e as negociações entre os países e entre a SADC, estão baseados num acordo que foi aprovado, né, que chamamos de Protocolo de Entendimento entre os Estados-membros, que é um documento que compromete os Estados-membros com objetivos e procedimentos claramente específicos neles. Nesses protocolos, se encontra especificados de forma clara os termos dos contratos de negociações entre os países atualmente da SADC, né? Tem 26 protocolos, contando também com protocolos que estão ainda por ser aprovados. É muito provável que todo mundo conheça o organismo que é a União dos Países Africanos, que é a OUA, que tem como objetivo também criar uma moeda, provavelmente uma moeda única de circulação para toda a África. Isso que daria mais peso ao continente africano e levaria também a economia africana a ser levado em conta para todos os outros países do Ocidente que pretendam colaborar com a África. Bom, mas na realidade eu quero basear a minha ideia ou a minha fala nos próximos momentos em 2 protocolos, onde se baseiam todo o tratado diplomático entre os países da SADC. O primeiro deles que vou abordar é o protocolo do comércio de produtos e serviços. No seu artigo 2º, este documento apresenta inicialmente os objetivos deste protocolo, que é de fomentar a liberalização do comércio intrarregional em matéria de bens e serviços na base de acordos comerciais justos, equilibrados e de benefícios mútuos complementados por protocolos em outras áreas. Basicamente, o processo da diplomacia corporativa entre as empresas intra-SADC gira em torno das medidas usadas no âmbito do comércio exterior, como a eliminação das barreiras sobre o comércio intra-SADC. Bom, de uma forma geral, os países têm medidas protetivas de seu mercado interno. Isso pode acontecer quando se relaciona apenas a um produto ou mesmo em relação ao mercado inteiro. E uma das formas de se proteger o mercado interno é impondo algumas medidas protetivas de mercado, barreiras sobre o comércio inteiro. No comércio internacional, porém,
existem dois tipos de barreira, que é sabidamente conhecido, que é a barreira tarifária, que acontece basicamente quando um Estado, protegendo o seu mercado em relação a um produto, cria barreiras relacionadas à taxação do referido produto, ou então a barreiras não tarifárias, que se referem à legislação ou outra forma protetiva. O que presenciamos nessa primeira medida é a eliminação de quaisquer barreiras e não tarifárias sobre o comércio internacional dentro dos Estados-membros da SADC. Partindo dessa medida, então, temos um amplo mercado na região da África Austral, ou seja, um mercado aberto para todos os 16 Estados-membros desse bloco econômico. A segunda medida protetiva está relacionada com a eliminação das taxas de importação ou de importações e de exportações. Essa medida é muito clara. Não se pode pensar em um mercado aberto sem a eliminação da taxa de importação para as importações cujos certificados de origem sejam de algum dos Estados-membros da SADC. Temos também as restrições quantitativas nas operações de importações e exportações. Essa medida responde a uma pergunta: o que é mercado aberto, mas até que ponto? Qual é a quantidade aceitável para importar ou exportar? A resposta a esta questão é a medida que aborda sobre as restrições das quantidades nas operações de importação e exportação. No caso específico da SADC, estipula-se normalmente cotas aceitáveis para as importações e exportações. E a última tese desse protocolo está relacionada às medidas de proteção anti-dumping. O termo dumping é a introdução de um produto no mercado de um outro país no valor inferior ao normal. Em caso de preço de exportação do produto exportado de um país para o outro for inferior, os preços comparáveis, no custo normal de comércio de produtos da mesma categoria, quando destinado para um consumo no país exportador. Bom, o conceito é meio abstrato, mas vamos trazer no concreto. Imaginemos que o Brasil vende um caderno a 0,10 centavos. Mas acontece que o judião que está em Angola está vendendo o mesmo caderno num preço equivalente a R$25. Só que o empresário, por exemplo, o empresário diamantino, descobre que o exportar do caderno para Angola me custaria pelo menos R$1,50 para cada caderno. Então, nesse caso, ele consegue tranquilamente vender em Angola a R$7 a cada caderno, que lhe dará muito lucro. Mas se o diamantino fizer isso num outro mercado, estará praticando o que é chamado de dumping. Então, temos essa questão, isso para entender. Então, e essa medida de protocolo no comércio garante a proteção anti-dumping para todos os empresários nos países Estados-membros da SADC ou da SADC. Então, o engajamento da diplomacia dentro dos países da SADC acontece baseado nas esteiras dos protocolos aqui mencionados. Como dissemos, existem vários protocolos, mas escolhemos apenas o que está relacionado com o comércio. Então, temos muito que aproveitar e a desenvolver dentro da diplomacia corporativa dentro do próprio mercado africano. Eu vou passar para o Gideão. Gideão, pode continuar por enquanto, por favor. Então, é exatamente isso que o professor Diamantino acabou de adiantar para nós, né? Quando falou sobre as medidas, ou seja, sobre como acontece o engajamento da diplomacia corporativa, que é tudo baseado nas leis de importação e exportação. Como dissemos,
na SADC, ela acontece não somente as importações, mas como também as expos. As questões que foram colocadas, elas foram colocadas pensando na seguinte questão: embora os países da região da África Austral, elas formam o bloco da SADC, da EAC, mesmo assim, ainda existem algumas medidas protetivas. Eu vou dar um exemplo no Brasil, onde eu tenho muito mais prática, né? Estava morando muito tempo no Brasil. Então, no Brasil, a gente, por exemplo, tem o Mercosul. Mesmo sendo o mercado central, o mercado comum entre os países, entre alguns países da América Latina, mesmo assim, ainda existem algumas medidas para proteger o mercado dos países Estados-membros. De uma forma prática, por exemplo, quem já foi para o Paraguai, eu não fui, mas para quem já foi, sabe-se que existe uma quantidade para se levar do Paraguai para o Brasil, né? E quando passa acima daquela quantidade estipulada, acredito que são 4 itens, ou tem preços limitados, e passando daquela quantidade, então, os produtos são taxados. Isso é para preservar não somente os mercados internos, mas como também para zelar no andamento legal dos blocos econômicos. Bom, então, a título de consideração final é isso. A gente tentou passar aqui o resumo final, o resumo geral e como está o movimento da diplomacia corporativa, não somente nos países de uma forma geral, mas como também nos países da SADC. De uma forma geral, é isso. Agradeço a oportunidade e passo a palavra à professora Fabiane. Temos perguntas. O Emanuel pergunta. Primeiro ele fala que ele agradece pelo tema e as apresentações e gostaria de perguntar quais são as perspectivas que a diplomacia corporativa poderá contribuir com o recente lançamento da Zona Livre Comércio Continental Africana. Eu vou me basear. Oi, Emanuel, tudo bom? Graças. Grande abraço. Bom, como foi apresentado ali, eu vou começar na discussão e o meu colega, o professor Diamantino, vai continuar. Bom, eu vou me basear, como foi apresentado, existem vários blocos econômicos, mas nós estamos focando aqui no bloco econômico da SADC. E quando o Emanuel pergunta sobre as perspectivas do mercado geral, do mercado da União Africana, isso aqui ela vai gerar mais potencialidade, mais potencialismo nos Estados membros de África, e uma abertura maior, uma ampla abertura dos mercados da África de uma forma geral. Então, saindo da SADC um pouco, então essa integração, essa união dos mercados, ela pode potencializar então o comércio e a fluidez corporativa nesses estados. Bem, exato. E ainda acrescentando a pergunta do Emanuel, é bastante oportuna e boa, com a nomeação da nova líder da OMS, sendo ela uma nigeriana e africana. Isso ajudará a África a sair desta paralisação que existe, a incentivar mais o comércio africano. E, de certeza, como ela sendo uma nigeriana e africana, ela conhece as questões ou todos os aspectos envolventes ao comércio africano, de como a África poderá se posicionar dentro do contexto
mundial em relação ao comércio. Isso vai aumentar a qualidade de vida do próprio continente africano, porque o comércio poderá ter um certo equilíbrio. A África também irá se preparar para exportar, não apenas só importar os seus produtos. Então, para o Emanuel dizer que a África está com um olho focado no futuro, e digo abertamente falando, o continente africano em si é um continente que estimula a economia mundial. Os africanos são bastante consumíveis, ou consomem muito à base de exportação. Mas nesse momento vamos tentar fazer agora um equilíbrio. O Ocidente poderá exportar muito para a África. A África, por sua vez, vai importar bastante, mas também vai manter o equilíbrio, exportando os seus produtos que a África tem, porque chegamos a um momento que, em termos de mercado, temos que ter um certo equilíbrio, temos que saber agora balancear, não é? Tanto a África como o Ocidente têm que ter uma vantagem mútua. Os dois continentes, tanto o Ocidente como a África, têm que se beneficiar mutuamente. É assim que dará o desenvolvimento da África e o desenvolvimento do próprio comércio a nível mundial. Posso para a próxima? À vontade. Posso para a próxima? À vontade. Então vamos lá. Também do Emanuel. Qual a expectativa que os Estados africanos têm com a nova direção da OMC? Vou me arriscar aqui, porque ele colocou entre parênteses Ngozi Okonjo-Iweala. Mas a pergunta é a nova direção da OMC. Exato. Fabiana, é que eu acabei de responder um bocadinho ao Emanuel. A expectativa é boa. Tá. A expectativa é boa, sendo mais direito é boa. Isso trará vantagem para a África e também para a própria OMS. Por quê? OMC. Porque neste paradigma todo, a África vive 80% de todos os produtos que vão para a África, dos 100% dos produtos que vão para a África, ou que a África consome, 85% sem medir é importado. Então, a África também tem produção. E essa produção africana também tem que ser exportada. Com ela na liderança da OMC, ela vai conseguir dar um equilíbrio, porque ela conhece tão bem o mercado africano, bem como o mercado do exterior. E ela estando à frente dessa organização, ela vai conseguir fazer a fusão certa. Isso é uma grande vantagem para nós. Certo. Está chegando mais perguntas. O Camargo Júnior pergunta... Deixa eu ver se eu não perdi. Já existe alguma negociação entre o Mercosul e os países da SADC? Bom, ainda não tenho muita certeza, mas foi afirmado aqui, foi avançado ao longo da nossa reflexão sobre os países com os quais a SADC, a SADC, interage. O Brasil, como um dos países do Mercosul, ele é um parceiro de Angola, um parceiro não somente de Angola, acredito, de 10 países. Então, tomando como referência o Brasil como membro do Mercosul, então, existe sim. Nós podemos falar que, em parte, existe, mas considerando se a gente pensar de forma diplomática em nome do Mercosul para os países, para saber que, institucionalmente falando, então a gente não tem essa informação. Então, com certeza, tem os países, isoladamente, os países do Mercosul estão negociando claramente com os países da SADC, da SADC. Então,
Nós estamos falando da Angola, da África do Sul, que é um dos países do BRICS, e também é um membro da BRIC. Nós estamos falando de outros países com os quais o Brasil, e não somente o Brasil, tem relações não somente voltadas para a área da economia, mas como também outras esferas. Fabiane, se... Professor? Sim. E dando sequência ao que o Gideon disse, bem, vejamos. Nós devemos notar que as exportações, ou essa parceria do Mercosul com a África, um dos países mais representativos da América do Sul com o continente africano é o Brasil. O Brasil é o país que mais exporta para a África, em relação aos outros países membros do Mercosul. E o Brasil tem a liderança do Mercosul, vamos assim falar taxativamente. Então, a África, sim, o continente africano, nunca irá deixar de depender do Brasil. Até porque, como eu afirmei, quase tudo que a África consome vem do Brasil, mesmo vindo de alguns países do Ocidente, mas na realidade o maior produtor é o Brasil. Sim. Foi colocado aqui uma questão, não sei se é a questão que a Fabiane ia colocar, quais são as vantagens de alavancar o comércio internacional entre Brasil e África? Bom, obviamente, considerando o bloco econômico, inicialmente, numa primeira vista, ela visa potencializar as economias dos Estados intervenientes nesta parceria. Mas eu quero apontar aqui mais duas vantagens, que seriam, primeiro, o aumento das relações diplomáticas. Então, quando dois países negociam, quando dois países eles intervêm para uma negociação internacional, naturalmente são alargadas as relações diplomáticas, as relações entre esses dois países. Portanto, estamos falando de diplomacia corporativas, né? Então, diplomáticas corporativamente falando. Mas também de estreitar, não somente diplomaticamente, mas como os povos acabam se aproximando. E mesmo que seja o início de nos blocos econômicos, a gente tem não somente uma livre circulação de produtos e serviços, mas necessário que o Gideon só responda ao que a Fabiane. Sim. Outra sequência. E também a interação desses povos. Então, é isso aí. Certo, temos ainda uma pergunta do Humberto Pulling. Como se insere a Nigéria na União dos Países Africanos? Vocês me ouvem? Professor? Sim, sim. Alô? Tá. Estava dando um passo aqui para deixar o professor falar inicialmente. Sim. A Nigéria, mas a Nigéria é um país muito influente dentro da União Africana. Desculpa, Fabiana, você pode repetir mais uma vez a pergunta, por favor? Sim. O Humberto Pulling pergunta como se insere a Nigéria na União dos Países Africanos. Ok. Então, como estava dizendo, a Nigéria é um país muito influente entre os países da União Africana. Nós vimos aqui que ela não está presente, embora ela não seja um país de dentro da SADC, intra-SADC,
mas é um país que é muito influente dentro da União Africana. Ela não somente tem essa potencialidade, mas como também o seu polo econômico acaba reverberando nos países e nos outros blocos econômicos. Ela se insere nos blocos econômicos da CEMOA. Tem o mercado de livre comércio e o mercado comum entre os países da região. Então, o posicionamento estratégico da Nigéria, ela acaba influenciando não somente como um país, como um polo de pacificação entre os países vizinhos, mas como também acaba influenciando direta ou indiretamente para os países de outros blocos econômicos, embora ele mesmo, a Nigéria mesmo, não faça parte do bloco econômico da SADC. Bom, também um outro aspecto para ajudar aí ao Humberto, né? Como é que a Nigéria, como ser a Nigéria na União dos Países Africanos. Humberto, a Nigéria é o país mais populoso de África. O país mais populoso de África é a Nigéria. Isso que faz da Nigéria como uma das principais maior economia do continente africano. Então, a Nigéria, dentro da União dos Países Africanos, no que tem a ver com a área de economia, bem como comércio, ou bem como desenvolvimento humano, a Nigéria é um dos países muito bem inserido, que tem uma presença e que tem sempre também uma palavra a dizer dentro da União Africana no que tem a ver com os aspectos em relação ao continente africano. Porque a Nigéria é um dos países que a sua economia, para além de ser a base de ser o petróleo e assim por diante, é um dos países que tem uma influência na África sobre a área de comércio exterior, bem como do comércio mesmo dentro de todos os países africanos. Só a título de exemplo, quase todos os mercados africanos, existe sempre uma presença de nigerianos dentro. Então, a Nigéria é um país muito forte dentro da União Africana. Encerramos? Se caso já não... Deixamos tudo ao teu critério, Fabiana. Se falamos tudo, hoje falamos sobre a diplomacia corporativa no comércio internacional africano. Nós tivemos a presença do professor Gideon Chilombo, que eu sei que está na África, já está no horário de ir para a cama. O professor Diamantino Teca, que está aqui em São Paulo, está aqui na FIA. Se o diplomacia é um interesse seu, você pode acessar o nosso canal, FIA Business School, e procurar pelo tema diplomacia. Eles são bastante influentes e ativos nas nossas lives, então tem bastante live gravada. Essa live também foi gravada, daqui a uns 3 dias você pode acessá-la lá no nosso canal. Nos vemos nas redes da FIA e o curso de diplomacia e empreendedorismo corporativo se inicia em abril. Logo no início, a professora Cláudia Galaverna deixou para vocês aqui o link do curso. Em abril temos modalidade presencial e também online. A professora Cláudia também disse que tem muita honra de ter conosco a embaixadora Irene Gala, e eu estendo essa honra a todos vocês. Muito obrigada pela sua presença. Deixo aqui o meu e-mail também, eventos@fia.com.br, para qualquer dúvida ou alguma necessidade de informação que você precise no futuro. Professores, muito obrigada. Eu acredito que para quem se interessa pelo tema realmente foi muito importante, e uma boa noite para vocês. Obrigado. Obrigado. Até logo. Obrigado. Boa noite. Obrigada, boa noite. César. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, César, por ter nos mantido conectados durante esse tempo todo. E a Cláudia também, muito obrigada por ter trazido o tema e ter ajudado aqui a brilhantar os nossos webinars por mais uma noite. Uma boa noite a todos. Boa noite.
Boa noite.